Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025. Nosso segundo encontro de hoje, né, pessoal? Vamos falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o seu filho Eduardo e o pastor Silas Malafaia, prestes a ser julgado aí pelo STF. Vai ser dia 2 de setembro agora. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve, no dia de ontem, um verdadeiro arsenal sendo lançado pela Polícia Federal. Áudios, mensagens. Acabou ele, o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, sendo indiciados. O pastor Silas Malafaia foi alvo de busca e apreensão no aeroporto do Galeão e estava chegando de uma viagem em Lisboa. Teve celular apreendido, passaporte, está um verdadeiro barata-voa e um salve-se quem puder, pessoal. Vamos acompanhar a situação, que é bastante grave, né, pessoal? Prestes a ser julgada e a situação do ex-presidente só piora, pessoal. Vamos ver aqui no site do G1 o que revelaram as mensagens recuperadas pela Polícia Federal sobre os planos de Eduardo e Malafaia para poder salvar Bolsonaro, pessoal. Vamos ver. Isso tudo foi retirado do celular apreendido do ex-presidente, né? A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira, ontem, dia 20, pessoal, o ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, por tentar interferir no julgamento da chamada trama golpista. O outro alvo da PF foi o pastor Silas Malafaia. Ele não foi indiciado, mas teve o celular e passaportes apreendidos. Vamos ver o que vai sair do celular do pastor Silas Malafaia, dos mais polêmicos que a gente conhece aqui no Brasil, né, pessoal? Muito bem. A investigação reúne indícios como mensagens e áudios que revelam, segundo a polícia, uma tentativa de coagir ministros do STF e, mais recentemente, parlamentares para livrar o ex-presidente da ação penal da Coelho, principalmente aí os presidentes da Câmara e do Senado, né, Hugo Mota e o Alcolumbre, né? As conversas estavam nos celulares de Bolsonaro. Haviam sido apagadas, mas os peritos conseguiram recuperá-las. Segundo o conteúdo, a PF confirma que Bolsonaro desrespeitava todas as medidas cautelares impostas pelo STF de forma intencional. Não é a polícia, né, pessoal? Entre as mensagens, foi encontrado um pedido de asilo político na Argentina. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou ao blog da Andréa Sadi que o texto foi uma sugestão, entre aspas, recebida pelo ex-presidente em fevereiro de 2024, mas foi descartada. Vamos ver lá, pessoal. Vamos continuar aqui lendo a matéria. Pedido de asilo político na Argentina. Foram encontradas mensagens de Bolsonaro planejando um pedido de asilo político na Argentina. Em um rascunho que seria dirigido ao presidente argentino Javier Milei, ele escreve: de início, devo dizer que sou eu, em meu país de origem, perseguido por motivos e pelos delitos essencialmente políticos. No âmbito da tal perseguição, recentemente, fui alvo de diversas medidas cautelares. Começa aí o rascunho, né? Aquelas aí a tornozeleira eletrônica, né? Vamos continuar aqui. Anistia para Bolsonaro. Eduardo enviou mensagens ao pai, mostrando, segundo a Polícia Federal, que a real intenção do deputado não seria uma anistia para os condenados do 8 de janeiro, mas a impunidade do ex-presidente na ação penal no STF por tentativa de golpe de Estado. Vamos continuar lendo aqui, né, os trechinhos que estão sendo liberados, né? Articulação de Eduardo nos Estados Unidos. Em 10 de julho, Eduardo enviou outra mensagem ao pai falando da importância de publicar em uma rede social um agradecimento ao presidente Trump pelas medidas aplicadas contra o Brasil. Ele se referia ao tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros anunciado no dia anterior, né, pessoal? Opinião pública vai entender e você tem tempo para rever se for o caso. Você não vai ter tempo de reverter se o cara daqui virar as costas para você. Segundo a PF, uma referência a Trump, aqui tudo é muito melindroso, qualquer coisinha afeta. Na situação de hoje, você nem precisa se preocupar com cadeia, você não será preso, mas tenho receio que por aqui as coisas mudem, falou Eduardo na época, né? Ainda segundo a PF, no dia 15 de julho, Eduardo disse ao pai que a Magnitsky no Moraes estava muito próxima. 15 dias depois, os Estados Unidos aplicaram a lei Magnitsky, impondo restrições financeiras ao ministro Alexandre de Moraes, né, pessoal?
descumprimento de medidas cautelares. Bolsonaro substituiu seu aparelho celular, apreendido em 18 de julho, quando Moraes determinou medidas cautelares contra ele e ativou o novo no dia 25. A restauração dos dados apagados desse novo aparelho apreendido no início de agosto revelou intensa atividade de produção e propagação de mensagens para as redes sociais, o que era proibido pela medida cautelar. Também, segundo a Polícia Federal, Malafaia atuou e instigou Bolsonaro a descumprir as medidas impostas pelo Supremo, em especial o uso das redes sociais. Silas Malafaia, alvo da Polícia Federal. O pastor Silas Malafaia enviou mensagens a Bolsonaro pedindo o disparo de vídeos com chamadas para que o conteúdo fosse compartilhado. Ele também solicitou que Bolsonaro mobilizasse deputados para postar vídeos em apoio a manifestações pró-anistia do ex-presidente. A análise dos celulares de Bolsonaro também revelou que Malafaia atuava na linha de frente aí com Bolsonaro e o filho dele, o Eduardo, Com base no relatório, o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma operação de busca e apreensão contra Malafaia que aconteceu na noite de ontem, quando ele desembarcou aqui no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Moraes sob Malafaia. A continuidade das investigações demonstrou fortes indícios da participação de Silas Malafaia na empreitada criminosa, de maneira dolosa e com unidade de desígnios com Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. O ministro aponta o papel de liderança de Malafaia. Há fortes evidências ainda que Silas Malafaia atua na construção de uma campanha criminosa orquestrada destinada à criação, produção e divulgação de ataques a ministros do Supremo, no contexto de milícias digitais, em conduta absolutamente assemelhada àquelas investigadas no inquérito 4.874, conforme mensagem anteriormente descrita. Em resposta, Malafaia atacou Moraes. Vai ter que me prender para me calar. Xingamentos e troca de acusações. Olha só, pessoal, a coisa só vai piorando. Mensagens citadas no relatório mostram que Eduardo Bolsonaro xingou o pai após a entrevista do ex-presidente sobre o conflito do filho com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em um dos diálogos, Eduardo descreveu ao ex-presidente: eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para ver se você aprende. O deputado continuou. VTNC é um xingamento, seu ingrato do C. Palavrões, tá, pessoal? Não vou falar aqui, porque fere o decoro, das pessoas decentes, pessoas de família, como eles se julgam, mas o que ele falou, o filho falar dessa forma com o pai, mostra bem mesmo a personalidade aí, infelizmente, da família Bolsonaro. Me desculpa aí os apoiadores, mas é verdade, mandar o seu pai tomar naquele lugar e chamar ele de ingrato do C, que todo mundo sabe é um palavrão, é algo realmente reprovável, nojento, Eduardo Bolsonaro está totalmente fora de controle. E é o que eu penso, pessoal? Sinceramente, se o imaturo de seu filho, de 40 anos, não puder encontrar com os caras aqui, porque você vai me jogar para baixo, quem vai se F é você. E vai decretar o resto da minha vida nesta P aqui. É o que ele se refere aos Estados Unidos, como P, que todo mundo sabe, é um palavrão que o brasileiro conhece perfeitamente. Vive na boca dos brasileiros. Começa com P. Então, ele se refere aos Estados Unidos como esse palavrão aí, dizendo que o pai vai decretar que ele vai ficar naquela P a vida inteira, Muito bem, vamos continuar aqui. Em troca de mensagens, desta vez entre Bolsonaro e Silas Malafaia, o pastor chamou o deputado de babaca, inexperiente e idiota. Na mensagem enviada às 18h55 do dia 11 de julho, Malafaia afirma: desculpa, presidente, esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que está dando a Lula e à esquerda um discurso nacionalista e, ao mesmo tempo, te ferrando. Um estúpido de marca maior. Estou indignado. Só não faço um vídeo e arrebento com ele por consideração a você. Extremamente arrogante e se acha o tal do pastor Silas Malafaia, pessoal? Ele achar também que dizer a um pai, que ia fazer um vídeo para destruir o filho dele, quem ele também pensa que é, quem o Silas Malafaia também pensa que é, ele se acha o bambambam do pedaço, ele se acha o todo-poderoso, Não sei se vou ter paciência de ficar calado se esse idiota falar alguma asneira. Enfim,
Na gravação, o pastor elogia o senador Flávio Bolsonaro, que é filho também do ex-presidente, por sua articulação em defesa da anistia e em seguida diz que deu um esporro em Eduardo por falar M, que todo mundo também sabe que é um palavrão, né? Lindo o linguajar do pastor Celso Malafaia, que beleza! Em resposta ao indiciamento, Eduardo critica a PF e diz que investigação mostra conversas normais entre pai e filho e seus aliados. Conversas normais, xingando o pai daquele jeito, com total falta de respeito. Hein, seu Eduardo? Conversa normal. Eu não converso assim com a minha mãe, não. Conversa assim com a minha mãe, não, professor. Meu pai já é falecido, eu não converso assim com a minha mãe, não. O ex-ministro Walter Souza Braga Neto descumpriu proibição judicial e falou com o ex-presidente. A PF identificou uma mensagem recebida via SMS por Bolsonaro, vindo de um número com DDD de Brasília, à meia-noite e 31 do dia 9 de fevereiro de 2024. Estou com este número pré-pago para qualquer emergência. Não tem zap, somente FaceTime. Abraços, Braga Neto, dizia a mensagem. É tão inteligente, bichinho, que ainda bota o nome dele. Ai, meu pai, ainda tem que ler isso, né, pessoal? Seria cômico se não fosse trágico, mas vamos embora. Lista de transmissão no Zap. Foram identificadas 4 listas de transmissões no aplicativo do Zap, né, que todo mundo sabe, ali, da Meta, né, instalado no aparelho celular apreendido de Jair Bolsonaro. Segundo o relatório da PF, as listas foram nomeadas da seguinte maneira: deputados, senadores, outros e outros 2. A lista de transmissão permite enviar a mesma mensagem para várias pessoas simultaneamente sem criar um grupo. Cada destinatário recebe a mensagem individualmente e as respostas chegam de forma privada ao remetente. Para que a mensagem seja entregue, o contato precisa ter o número do remetente salvo na agenda. A investigação detalhada que, por exemplo, no dia das manifestações do dia 3 de agosto, houve grande atividade de compartilhamento de diversos conteúdos por meio de Zap do Jair Bolsonaro. Nesse dia, Bolsonaro disse para um deputado federal da Bahia fazer uma ligação de vídeo com ele durante a manifestação. Para a Polícia Federal, o episódio mostra modus operandi de utilização de terceiros para burlar a medida cautelar, que impedia o ex-presidente de utilizar redes sociais. Contas bancárias das esposas. Há indícios que Eduardo Bolsonaro usou a conta bancária de sua esposa Heloísa para esconder recursos recebidos pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e evitar possíveis bloqueios de valores. Processo semelhante teria sido empregado por Bolsonaro com sua esposa Michele Bolsonaro. Contato com representantes de plataforma Rumble. A PF identificou que Bolsonaro manteve contato direto com o advogado norte-americano Martin DeLuca, representante da plataforma Rumble e da Trump Media e Technology Group, ligada a Donald Trump. Muito grave isso aí, né, pessoal? No celular, o ex-presidente havia o registro de um número de Nova York associado a DeLuca, conhecido por atuar em casos de litígio internacionais e sanções econômicas. De acordo com a investigação, DeLuca enviou documentos a Bolsonaro relacionados às ações da Rumble contra Moraes. A PF também identificou que o ex-presidente pediu orientações a DeLuca sobre a elaboração de uma nota pública em suas redes sociais, em que deveria agradecer a Donald Trump e associar sua situação a uma perseguição política. As mensagens trocadas mostram, segundo a PF, que havia coordenação entre Bolsonaro e o advogado para ajustar as narrativas contra o STF. Pessoal, vamos continuar aqui no site do G1, né, pessoal? O assunto aí do dia. PF, aqui é o blog do Valdo Cruz, tá, pessoal? Que é comentarista da Globo News também. Então, aqui escreve, tem uma coluna aqui no site do G1. A PF avalia que Eduardo Bolsonaro tentou ludibriar o governo dos Estados Unidos para atingir seus objetivos criminosos, segundo aí a coluna do Valdo Cruz, né, pessoal? Vamos ver aqui o que diz a reportagem, né, a respeito do assunto. Vamos só aguardar a internet aqui colaborar conosco, porque é assim mesmo, né, pessoal? Internet é algo complicado, né, para a gente poder trabalhar, mas vamos que vamos, né? Vamos esperar ela colaborar aqui comigo. E, enquanto isso, eu vou pedir a você, meu querido amigo, minha querida amiga, que
está aqui no nosso canal. Você que chegou aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para poder ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like, o seu comentário, deixando aí, pessoal, o que você pensa a respeito do assunto, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do pastor Ciro Malafaia. Deixe o seu comentário, deixa aí a sua impressão, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos e também ajudar no engajamento, assim você ajuda a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você que já acredita no nosso trabalho, que já se inscreveu no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Você que chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar a poder aí estar, pessoal, conhecendo os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos, e inscreva-se nas nossas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então, nos conectar e nos conhecer, né, galera? Vamos continuar aqui. O conteúdo hoje vai ser um pouquinho maior, mas é importante, né, pessoal? Continua aqui com a gente. Em seu relatório final, quem indiciou pai e filho, a Polícia Federal avalia que o deputado Eduardo Bolsonaro procurou enganar e ludibriar o governo dos Estados Unidos para atingir seus objetivos criminosos. Em várias conversas obtidas, Eduardo Bolsonaro alerta o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de que precisava evitar que alguns comentários fossem feitos para não prejudicar seu trabalho de pressão nos Estados Unidos e irritasse o presidente americano Donald Trump. Muito bem. Torce para que a inteligência americana não leve isso aqui ao conhecimento do Trump, diz uma mensagem obtida pela PF, enviada pelo deputado, que traz uma imagem não recuperada pela polícia, né, da polícia. Mas a mensagem era essa, né? Eduardo Bolsonaro alerta ainda ao pai que era preciso tomar cuidado porque o presidente dos Estados Unidos poderia querer passar para outra agenda e esquecer o Brasil. Em outra mensagem enviada ao ex-presidente Bolsonaro, o deputado diz: aqui é tudo muito melindroso, qualquer coisinha afeta, acrescentando que na situação de hoje você nem precisa se preocupar com cadeia, você não será preso. Ele estava completamente enganado, né, pessoal? Mas tenho receio que por aqui as coisas mudem. Aparentemente, aí nesse caso eu vou dar razão ao Eduardo Bolsonaro, que o Donald Trump está se voltando agora aí para a Venezuela, né, pessoal? Está deixando o Brasil um pouquinho de lado e está se voltando. Você ontem acompanhou aqui o vídeo que eu fiz falando sobre a tensão entre Venezuela e Estados Unidos. Tem uma certa razão, né, pessoal? Na avaliação de investigadores, o ex-presidente e o deputado produziram fartas provas sobre a ação que está sendo feita nos Estados Unidos para convencer o presidente Donald Trump a tomar medidas contra o Brasil e ministro do Supremo Tribunal Federal para o julgamento, para que os ministros, né, para que o julgamento da ação penal seja interrompido, né? Perdão, pessoal, que o objetivo é interromper o julgamento do ex-presidente, né? Segundo investigadores, o relatório pode mostrar ao governo americano que Eduardo Bolsonaro estava deturpando fatos no intuito de atingir seus objetivos criminosos. Constata-se, portanto, que os investigados atuaram com consciência e vontade no intuito de convencer autoridades governamentais, induzindo-os a erro para aplicar sanções contra o Estado brasileiro e autoridades nacionais constituídas. Bom, pelo que parece, eu vou enviar um relatório aí ao governo americano mostrando aí os objetivos reais do deputado Eduardo Bolsonaro e seu pai, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer, né, pessoal? De forma a satisfazer interesses pessoais ilícitos, aponta o relatório da PF enviado pelo ministro Alexandre de Moraes à Procuradoria-Geral da República para decidir se faz uma nova denúncia ao STF contra pai e filho. Né? Indiciado, eles já foram, né, pessoal? Esse aí é o conteúdo de hoje. Bastante denso, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos continuar acompanhando essa situação. Se Deus quiser, se assim permitir, vamos estar ao vivo aqui transmitindo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um momento histórico, importante aqui, relevante aqui no nosso país. Você que está aqui no canal Justiça em Foco Notícias, dia 2 de setembro, agora, às 9 horas da manhã, começa o julgamento lá no STF. Vamos aqui, se Deus quiser, assim o Senhor permitir, acompanhando ao vivo aqui e vamos ver o que vai acontecer com o ex-presidente Jair Bolsonaro, pessoal. A situação só está piorando, né? Então, muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo conteúdo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.